desafio Viva para os professores. Então, professores que utilizam o Viva no seu cotidiano foram convidados a participar desse desafio para apresentar aqui para todo mundo, para todas as outras escolas parceiras e para quem ainda não é um parceiro e que quer conhecer melhor o nosso trabalho também. Então, elas se inscreveram, apresentaram aqui os projetos, as iniciativas inovadoras, que atividade que fez fora da caixinha, que vale a pena compartilhar. Então, um espaço de trocas, de compartilhamento, um espaço que a gente fica muito feliz de abrir aqui para vocês. Então, a professora vai receber uma premiação e a escola também. Então, vamos ver quem vai ganhar. São 4 semanas, já tivemos 2, essa já é a 3ª semana, passa muito rápido, de apresentações. Então, ela inicia já, o pessoal já tem 46 pessoas, então a gente já começa. E ela vai fazer, ela faz a apresentação e por volta de umas 7h30, nós já vamos lançar aqui o link para vocês darem uma nota para esse projeto. E a nota média das 4, porque já me perguntaram isso, mas como que vai ser esse cálculo e tudo mais? Então, a gente faz uma nota média da quantidade de respostas que nós tivemos, o total de pontos, e dividimos pela quantidade de respostas realizadas. E aí, aqui tiver a melhor nota, vai receber uma premiação, então, aqui do Viva. Então, pessoal, não vão embora, hein? Antes de dar a nota aqui para a Emily. Então, é muito legal ver essa evolução da Casa Bela, a evolução das professoras, que no começo estavam ali todas as aflitas, e agora estão arrasando. Recadinho, amanhã, gente, nós teremos a nossa apresentação do material do berçário. Então, se você tem berçário na sua escola, para as parceiras que estão aqui, como é novidade, e ainda não conhecem todo o material do berçário, amanhã nós teremos às 15 horas a apresentação. Eu, junto com a Adriana, que está fazendo parte da composição, do desenvolvimento do projeto, e a nossa fisioterapeuta, que vai falar bastante sobre estimulação neuropsicomotora, como que a gente está promovendo esse trabalho, como a gente pretende potencializar o trabalho do berçário, das berçaristas e das professoras. Beleza? Então, Emily, a apresentação vai ser pelo YouTube, ok? Depois a gente passa mais informações. Fê joga aqui. Olha só, vai estar lá no nosso canal, ao vivo, às 15 horas. Não percam, para tirarem todas as dúvidas. Então, tchan. Emily, seja bem-vinda. Oi, Jaque. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes de passar a palavra para a Emily. Gente, quando eu inicio a gravação, o Meet, ele avisa que algumas pessoas serão removidas assim que eu iniciar a gravação. Eu acho que deve ser alguma permissão. Então, uma Bruna foi removida. Se alguém souber quem é, avisa que não foi de propósito. Tá? Só para a pessoa não falar assim, ai, me tiraram da chamada, não. Algumas pessoas, quando eu vou iniciar a gravação, o próprio Meet remove, tá bom? Então, se isso acontecer, foi por isso, tá? Não foi falta de educação, Jaque? Não, por favor. Então, tá joia. Bom, então, Emily, seja bem-vinda ao nosso Setembro Mão na Massa, ao desafio Professor Inovador do Viva. E queria que você primeiro se apresentasse e também contasse qual é a sua turma, qual é a série que você trabalha. E a fala agora é toda sua, ó. Parei, tá bom? Tá bom. Vai lá, arrasa. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos, né? Todo mundo que eu conheço, quem não conhece também, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada a todo mundo pela disponibilidade de estarem aqui para assistirem ao meu projeto, o tempinho que disponibilizaram aí da noite de vocês. O meu nome é Emily Souza, eu sou professora da Escola Casa Bela há 3 anos, e a minha turminha é do mini maternal, a nomenclatura que a gente usa lá na Casa Bela, e a faixa etária é de 2 para 3 anos, eles estão completando 3 anos agora.
e o meu projeto se chama Sentimentos e Emoções, um mundo dentro de mim. Eu vou compartilhar a tela agora, tá bom? Não vou conseguir ver vocês, mas qualquer coisa pode ligar o microfone e chamar que eu interrompo. E aí eu vou tirando as dúvidas, tá bom? Eu tô muito nervosa, se eu falar alguma besteira também, vocês me desculpem, porque eu sei lidar com crianças e aí vocês me perdoem. Vamos lá. Que prova de fogo! Tranquilo, acho que assim, todo mundo que está aqui é justamente porque quer aprender, porque quer compartilhar, porque sabe que esse movimento, essa compartilha, essa troca, ela enriquece todos os olhares e todas as práticas. Então, fica tranquila. Então, vamos lá. Falar sobre sentimentos e emoções tão importante nesse ano, nessa volta às aulas presenciais. É verdade. Foi essencial pós-pandemia também, né? Essa avalanche que passamos. Exatamente. Acho que o tema é muito pertinente para o momento. Deixa eu carregar aqui. Apareceu para vocês? Sim, tá perfeito. Tá? Vamos lá. Bom, queria começar com essa fotinho dos meus alunos, né? 3 dos 13 alunos, que é o motivo pelo qual esse projeto foi iniciado. Eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Esse seria o último slide e eu resolvi colocar ele no começo, porque essa turma ela é muito especial para mim, né? Eu estou com essa turma desde o ano passado, eu era professora do berçário, e a me deu a permissão de continuar com eles esse ano, e eu tenho um carinho enorme por eles, como se fossem meus filhos, e eu criei esse vínculo com eles, né? Assim, eles são o motivo desse projeto ter nascido, de todo o meu empenho, de todo o meu estudo, e eu sou muito grata, assim, pela vidinha de cada um deles, né? Da permissão de conseguir desenvolver cada um deles, de conseguir fazer parte da vidinha de cada um deles. E por isso que eu escolhi essa foto, que é um exemplo muito, muito nítido de como esse projeto desenvolveu, foi desenvolvendo através da vidinha deles, né? Eu tenho alguns desses registros de que, naturalmente, eles começaram a ajudar entre si, né? Nessa foto estão a Marcela, que está com a blusinha preta, o Henrique e a Bel, a Maria Isabel. E a Maria Isabel é a mais velha dos 3. E ela conseguia pular o degrau sozinha, do mais alto, né? O degrau mais alto ela conseguia pular sozinha. E ela falava, tia, eu consigo pular sozinha porque eu sou grande. E aí os outros 2 mais novos não conseguiam, eles sentiam medo. E aí ela começou a ajudar eles do menor degrau. Ela pegava na mão e falava, você consegue. E aí começou a ajudar eles a pular. E depois do primeiro degrau, ela passou para o segundo e ela ia encorajando os 2 a pularem com a ajuda dela, né? E isso, para mim, me tocou muito. Para mim, o projeto foi válido a partir daí. Eu falei, pronto, meu trabalho está feito. Foi para isso que eu fiz esse projeto. O socioemocional deles foi construído, eu consegui a sensação de dever está cumprido, né? E pronto, eu fiquei muito feliz e por isso que eu registrei e coloquei esse como o primeiro slide. Vou falar um pouquinho de como surgiu, né? Por que eu fiz esse projeto, então. Escrevi aqui a fase do desenvolvimento para contextualizar, né? Para quem não é pedagogo, para quem não entende. Piaget, ele nos explica a fase do desenvolvimento da criança. E para quem é pedagogo, sabe que a fase dos 2 anos é uma das fases mais difíceis da criança, que é a adolescência do bebê. É aquela fase que as crianças se batem muito, se mordem muito, e algumas professoras até
eu ouvi relatos de que professoras até desistem da pedagogia, desistem de lecionar quando pegam essa idade, porque realmente é muito difícil de lidar com as crianças nessa faixa etária. E quando a gente não está preparada, quando a gente não estuda, quando não tem interesse de saber por que as coisas acontecem, por que eles se batem, por que eles se mordem, a gente realmente se frustra, né? Porque senão você vive ali um dia inteiro de apagar incêndios, você passa o dia tentando separar a criança, você passa o dia tentando afastar e não morde, não bate, não é assim, e aí você acaba não conseguindo desenvolver o seu trabalho. E aí isso estava acontecendo com a minha turma. Eles estavam passando por isso. Não tinha um dia que eu não precisasse mandar na agenda: mamãe, o seu filho foi mordido. Mamãe, o seu filho bateu em alguém. O seu filho apanhou hoje. E aí estava uma situação desagradável, porque eu, como mãe, sei que a gente não gosta quando o nosso filho apanha na escola, mas também não gosta quando o nosso filho bate, não gosta quando morde, enfim. E aí eu estava sentindo essa necessidade já no primeiro semestre, e aí a gente entrou de férias, eu falei, não, a gente precisa trabalhar isso com eles, né? Como uma professora facilitadora, eu preciso facilitar esse processo para eles. Eu preciso que eles passem por essa fase de uma maneira fácil, né? A gente sabe que existem explicações neurológicas, existem explicações psicológicas, existem explicações físicas de por que isso acontece. E existem também explicações filosóficas, pedagógicas, de por que isso acontece. E Piaget nos explica de que crianças de 0 a 2 anos estão nessa fase sensório-motor, que é uma fase mais sensorial, né? A criança utiliza dos 5 sentidos para explorar o mundo, muito mais do paladar e do tato, por isso que ela leva tudo à boca, por isso que ela explora o mundo pela boca, e a primeira reação para tentar pegar um brinquedo, para tentar chamar a atenção, ela morde, ela bate, ela toma o brinquedo do amigo, e também quando ela vai passando por esse processo, desculpa, e dos 2 aos 7 anos ela vai para o pré-operacional e vai passando, né, vai saindo do sensório motor para o pré-operacional, ela vai saindo dessa fase sensorial, mas ela também vai passando a ser mais egocêntrica. Então eu tenho, né, 13 crianças egocêntricas. Eu tenho 13 crianças que estão aprendendo a socializar, eu tenho 13 crianças que só sabem ver o mundo através do próprio olhar. E o meu papel é facilitar esse processo para eles, é facilitar a socialização. E aí eu fiquei pensando nisso. O projeto ele foi criado para isso. Eu precisava fazer com que eles aprendessem a socializar. E como eu deveria fazer isso, né? Eu via que eles não conseguiam expressar o que estavam sentindo, eu via que eles não conseguiam, até mesmo assim, mordia ou se batiam ou empurravam porque estava muito feliz, né? Ai, por que você bateu no seu amigo? Eu só queria dar um abraço. Por que você mordeu? Não, eu fui abraçar, ele não quis me abraçar e aí eu mordi. Então eles não estavam conseguindo se expressar, não estavam conseguindo expressar para o amigo que estavam querendo, e aí acabava acontecendo essas situações mais desagradáveis. E aí por isso esse projeto foi criado. E eu vou desenrolando para vocês aí ao longo dos slides. E aí o principal objetivo do projeto era trabalhar o socioemocional, né? As competências socioemocionais das crianças, saber reconhecer as próprias emoções e as emoções dos amigos, do social, né? A solidariedade, a empatia, a amizade, o respeito. Além destas, também, eu queria que eles reconhecessem as emoções mais simples, que eram a raiva, a tristeza, a alegria, a calma e o medo. E o que fazer também quando esses sentimentos aparecessem, né? Porque não só reconhecer, mas, por exemplo, estou com raiva, o que eu preciso fazer agora que eu estou sentindo raiva? Né? Não só reconhecer, mas o que eu faço agora? Qual é a válvula de escape de quando eu sinto muita raiva? Que era a raiva e a frustração eram 2 sentimentos que estavam muito latentes ali na turma, né? O que eu observava no dia a dia. E aí a gente precisava criar um plano de ação. O que eu faço agora que eu estou sentindo muita raiva? O que eu faço agora quando eu estou muito triste? E aí eu fui construindo com eles esse processo.
Além desses objetivos socioemocionais, eu coloquei outros objetivos, que eram trabalhar a coordenação motora fina, o pareamento de cores, a classificação, noção espacial, expressão oral, contagem, conceitos e correspondência, e os objetivos socioemocionais que eu acabei de falar para vocês. Dentro do projeto também estão os objetivos da BNCC, né? Eu coloquei aqui para mostrar para vocês. E aí, um deles que eu queria enfatizar para vocês era que a BNCC nos traz uma habilidade muito clara que as crianças precisam desenvolver, que ela está aqui, ó, que é dialogar com as crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Então, essa é uma habilidade que a BNCC ela já nos traz, que as crianças elas precisam desenvolver, né? Então, isso já era uma habilidade que elas deveriam desenvolver ao longo desse ano, mas dentro desse projeto eu quis enfatizar e dar um foco principal, né? Eu acho que caiu. Tá travado para vocês também? Eu achei que era só para mim. Eu também achei. Até Caiu, minha internet caiu aqui. mesmo. Caiu, né? Já já ela volta, então. Vamos aguardar um tantinho só, mas já já ela entra novamente. Vamos ver. Algumas pessoas saíram, acho que pensaram que deve ser a minha internet, aí saíram, né? A Daliane levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, sem querer que eu apertei aqui, desculpa. Tina, sem problema. Já mandei uma mensagem aqui para Emily. Vamos ver. Ó, acho que tá. Ela tá voltando. Ela me mandou. Aí, voltou. Desculpa, gente, internet. Acontece, normal. Essa é a realidade do online. Internet raiz, espera aí que eu vou voltar. Não tem problema, retoma aí, Emily. Qual slide parou? Vocês sabem dizer? Eu acho que é o próximo. Esse aqui? Isso, esse mesmo. Tá. Então, o projeto aconteceu durante o processo de sondagem, né? Isso aí vocês pegaram? Não, pode Não. falar esse slide inteiro, essa parte a gente não viu.
Tá. Vamos lá, então. Eu montei uma pastinha com eles sobre a sondagem, né? Eu queria verificar quais habilidades eles haviam conseguido assimilar do primeiro semestre, tudo que foi trabalhado no primeiro semestre. E aí eu fui colocando essas habilidades também dentro desse projeto, para ir conseguindo, ir ticando mesmo, assim, com quais alunos eu precisaria retomar algum conteúdo, com quais eu poderia avançar. E aí foi muito válido isso também, né? Principalmente nessa questão de classificação de cores, de contagem, de conceitos, e isso foi muito importante. O projeto aconteceu também durante a adaptação e a readaptação dos alunos, né? Que foi logo que eles retornaram das férias. Então, alguns alunos não participaram do curso de férias que a escola promove, então eles ficaram um mês longe da escola. Quando voltaram, parece que nunca foram para a escola. Eles voltaram chorando, não queriam entrar na escola, né? Eles são pequenininhos ainda, então foi muito importante essa parte de validar os sentimentos, de que tudo bem se sentir triste, você sentir saudade de casa, daqui a pouco a mamãe volta. Então, esse projeto ajudou muito nesse processo de readaptação escolar e na adaptação de novos alunos também, porque a gente teve novos alunos que foram matriculados nesse retorno das férias. E o projeto durou 2 semanas, nessas 2 semanas pós-férias. Tudo certinho? Posso seguir? Pode sim, agora tá sucesso. Ó, quem não está vendo, só um recadinho. O Emily, quem não está vendo a apresentação, põe o cursor em cima da tela, onde está a apresentação, e fixa a tela, que aí ele vai ficar grande, tá bom? Pode seguir. Foi. O projeto ele foi dividido em 2 etapas, tá? Em 2 semanas, como eu disse. Na primeira semana, eu quis dar o foco na contação da história, né? Eu acho que eu pulei um slide, será? Não, certinho. Então, só para contextualizar, eu fiz esse projeto baseado num livro que chama O Monstro das Cores. Então, a primeira semana, eu fiz o foco na contação da história do livro Monstro das Cores. E em brincadeiras, para a gente desenvolver aquelas habilidades que eu mencionei antes, habilidades de coordenação motora, de encaixe, para a gente treinar a pinça, como se diz, pareamento de cores. Eu fui fazendo brincadeiras com eles com pompons, mas o foco era a contação de histórias nessa primeira semana. Eu queria que eles assimilassem bem a história, é um livro bem legal para quem não conhece. Ele fala que o monstro ele está todo colorido, né? Que no slide ele está verde, mas no início da história ele está todo colorido e a menina fala para ele assim: você está todo bagunçado, assim você não funciona, suas emoções estão todas bagunçadas, precisa dividir, separar. E aí começa a dividir as emoções, uma em cada potinho. Então eu fui todos os dias contando a história para eles, porque eu queria que eles assimilassem primeiro a história. E aí fui vendo o conhecimento, prestando o conhecimento prévio deles sobre o sentimento, perguntando o que será que é a tristeza, o que será que é a alegria, o que será que é a raiva, e vendo o que eles me traziam, né? O que eles conheciam sobre isso, e fazendo essa sondagem com eles. Na segunda semana eu já trabalhei um sentimento por dia. Então, na segunda eu trabalhei raiva, na terça tristeza, e assim por diante. E a gente foi trabalhando também qual era o plano de ação. Então, hoje a gente vai falar da raiva. Quando a gente sente raiva, o que a gente precisa fazer? E fui fazendo também essas habilidades cognitivas com eles para a gente fazer o registro do Viva. Eu vou explicar para vocês na foto, mas a gente foi fazendo a coordenação motora, né? Na foto da raiva vocês vão ver um pouquinho melhor. Mas na hora da raiva, a gente tem vontade de fazer o quê? A gente rasgou papel, a gente rasgou muito papel, a gente encheu o bexiga, então treinou esse movimento de sopro, e aí foi muito legal porque a gente conseguiu trabalhar múltiplas habilidades com eles num único tema. E o Viva é muito versátil, ajudou muito nesse processo. Então, de recurso, como eu disse, a gente utilizou o livro Monstro das Cores, a gente utilizou aqueles pompons de algodão,
Cada monstro também tinha o seu tubete, né, o seu pote de sentimentos. Cada criança depois ganhou o seu pote de sentimentos. E a gente usou também os fantoches dos monstros das cores. E aí o desenvolvimento do processo, né? Durante todos os dias a gente fazia roda de história. Eu alternava assim, na segunda-feira eu lia o livro. O livro é um livro bem grande, com pop-up, é um livro bem bonito. E aí na terça-feira eu contava a história com os fantoches e eles me ajudavam na construção, né? Eu começava a história. Essa é a tristeza. A tristeza, ela sente eles, e eles são muito, muito espertos, assim, já quem conhece os meus alunos sabem que eles são bem peculiares. Eles me ajudavam na construção da história. Eles lembravam da história do livro e continuavam a história comigo. Eles me ajudavam nessa construção, nessa reconstrução da história. Iam sempre me auxiliando, e isso ajudava a trabalhar com eles na memorização, né? E aí, a segunda vivência, as crianças, elas podiam escolher, cada uma escolhia o monstrinho que quisesse, e aguardando o sentimento dentro do potinho, como faz no livro, né? Eles falavam, eu quero a alegria, porque hoje eu estou me sentindo alegre. E aí pegava o potinho da alegria e guardava a alegria dentro do potinho. E aí eu sempre perguntava, o que você está fazendo? E eles falavam, estou guardando a alegria dentro do potinho. O que você está fazendo? Eu estou guardando a calma dentro do potinho. Isso também ajudava a desenvolver ali a coordenação motora, o movimento de pinça, né, com os pompons. E aí foram propostas brincadeiras com pompons para desenvolver as habilidades motoras e de concentração. Aqui dá para ver, era um treino de pegar os garfos, né, e eles tinham que levar os pompons para fora do balde ou para dentro, e aí foi nesse momento que eu também aproveitei para fazer aquela sondagem de verificar quais conceitos eles conseguiam identificar, né? Eu falava para eles assim, olha, para onde está o garfo? É para cima ou é para baixo? E aí eu conseguia verificar se eles já conseguiam reconhecer esse conceito de cima a baixo, dentro ou fora. Tá do lado do vermelho? E aí eu conseguia ir ticando quais conceitos eles conseguiam ir identificando as cores também, né? Eu esqueci de mencionar também, a gente ia sempre assimilando a cor do monstro com a cor do monstro como sentimento. Então, a alegria, ela é amarela, a calma, ela é verde, a raiva, ela é vermelha, a tristeza, ela é azul. Ia sempre enfatizando e associando a cor ao sentimento. Aqui a gente fez uma vivência de pareamento de cores, né? Eles levavam o pompom até o círculo da cor correspondente. De primeiro eu tentei fazer com o pregador, aqui embaixo a gente vê a Bianca com a camisetinha preta, ela conseguiu fazer com o pregador, e aí quando não conseguia eles pediam para fazer com a colher, que era mais fácil, e levavam até o círculo da cor correspondente. Realizávamos rodas de conversa para problematizar e encontrar as respostas juntos, né? Eu fiz muita roda de conversa com eles, praticamente todos os dias, para perguntar como que eles estavam se sentindo e por que eles estavam se sentindo daquela forma, né? Como está se sentindo hoje, eu também falava para eles como eu estava me sentindo naquele dia, por que eu estava me sentindo naquele dia. Então, hoje eu estou feliz porque eu estou aqui com vocês, hoje eu estou triste porque eu estou com saudade de casa, estou com saudade da minha mãe, estou com saudade da minha filha. Então, eu sempre me utilizava de exemplo para depois passar a palavra para eles. E eles também falavam e davam os exemplos deles. E o que aquele sentimento causava, né? Você está triste por quê? Estou triste porque eu estou com saudade da minha mamãe. E quando você está triste, você tem vontade de fazer o quê? E aí eles iam também construindo isso, reconhecendo o que aquele sentimento, né, causava neles. Dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar. Quando falava que estava feliz, né? Eu tenho vontade de dançar, tenho vontade de pular.
Então, ajudava eles a reconhecer o sentimento dentro deles, a pensar um pouquinho. E eu sempre perguntava qual é a cor do monstrinho e qual o sentimento que ele representa, para a gente associar o sentimento que eu estou sentindo ao monstrinho que a gente está ali trabalhando e mexendo. Então, se eu estou alegre hoje, qual é o monstrinho da alegria aqui? E aí, na sexta-feira da primeira semana, eu mandei para casa uma ficha de observação, um monstrinho para eles colorirem e os giz de cera um de cada cor. A fichinha era explicativa para os pais de como ia funcionar, né? E mandei também o tubete com o nome da criança e tinham 2 pompons de cada cor. Porque o que era para ser feito? Qual era a proposta? Era para a família, junto com a criança, fazer o mesmo exercício com eles em casa, né? Porque a gente faz na escola, mas a criança se sente mais segura, mais confortável, mais à vontade em casa. Então, a proposta era para que a criança também reconhecesse em casa aquele sentimento e aprendesse a depositar aquele sentimento dentro do potinho. Então, assim, se sentiu triste por algum motivo, ficou triste porque queria ir ao parque, mas não pôde. E aí chorou. Então, depois que se acalmou, claro, depois que conseguisse acalmar, sentasse com a criança e falasse: olha, filho, lembra, você ficou triste porque você queria ir ao parque. Vamos guardar a bolinha azul dentro do potinho porque você se sentiu triste. E aí guardar. E aí isso se repetindo ao longo do dia e ao longo dos outros dias, para a criança ir aprendendo a reconhecer os sentimentos que fossem aparecendo ao longo do dia. Era simples, era esse o exercício. E depois ela poderia também pintar um monstrinho da cor que ela quisesse, da cor que ela se sentisse mais à vontade. E depois voltar para a escola com o monstrinho e com o seu potinho do sentimento. Aí, na segunda semana, a gente foi trabalhar os sentimentos individualizados, né? Aqui foi o dia que a gente trabalhou a raiva. O exercício era esse, então. O que foi proposto? Eu falei para eles o que a gente sente vontade de fazer quando a gente está com raiva e entreguei uma folha bem grandona, vermelha, para eles, da cor do monstrinho da raiva. E aí eles entenderam logo de cara o que era para ser feito e começaram a rasgar a folha com toda a força e a carinha do Henrique aqui embaixo e rasgar, e eles falavam, senti vontade de rasgar e começaram a picotar a folha, e aí quando gasta toda a energia, quando tá com raiva, né, e aí ficaram todos muito cansados, eu falei, e agora? O que a gente precisa fazer agora que a gente tá com muita raiva? E aí eu sempre fazia esse exercício com eles, né? A gente precisa raciocinar juntos, né? O que a gente buscar essas respostas juntos. Eu tenho que fazer com eles a gente vai encontrar as respostas juntos, dar a voz para eles encontrarem as respostas junto comigo. E eles mesmos levantaram a hipótese de que precisa ficar calmo. Eu falei, muito bem, precisa ficar calmo. Então, como será que a gente fica calmo? E aí, outro respondeu, assim. Falei, sim, então tem que respirar. E aí, que tal, então, se a gente assoprar uma bexiga? Porque eles adoram bexiga, né, lá na sala, eles adoram brincar com bexigas. E aí, dei, então, uma bexiga para cada um, para eles treinarem o movimento de sopro. Óbvio que eles não conseguem encher uma bexiga ainda, mas ficaram igual o monstrinho da calma, porque no livro o monstrinho da calma pede que você respire. Então eles ficaram e até se acalmar. Falei, pronto. Agora nós estamos calmos, né? E aí todo mundo, sim, nós estamos calmos. Agora a gente pode colar nossa folhinha na apostila. E aí todo mundo, isso ficou na mente deles, isso ficou gravado até hoje. Vocês vão ver no próximo slide que eles falam, quando falam da calma, eles falam igual a bexiga, né, tia? Eu falo, igual a bexiga. Esse treino da respiração da bexiga ficou na cabeça deles até hoje, eles se lembram disso, de que respirar
eles lembram da bexiga até hoje. Isso foi muito legal, muito marcante para eles e muito importante, né? Então, eu acho que sempre que eles ficarem muito bravos, com muita raiva, e a gente falar, se acalma, eles vão lembrar da bexiga. Eu fiquei muito feliz de que foi válido para eles se acalmarem. Vamos de novo. Esse é qual? Aí aqui na próxima vivência a gente foi colar também um monstrinho, né? Eu recortei várias partes do livro, né? Eu imprimi um outro livro e recortei os monstrinhos de várias cores. Eles puderam escolher quais monstrinhos eles queriam colar na folha deles. E aí aqui tem 2 vídeos, eu vou passar para vocês. Eu vou dar play, vocês me dizem se estão escutando, tá? Tá escutando? Você vai falar da calma? Não, mas com eco. Tá dando um retorno. Esse é de qual? Da calma. Você vai falar da calma? E qual você escolheu, então? Você escolheu esse daqui e qual? O vermelho é da raiva. E esse? Da calma. E esse? Do medo. Qual mais você vai escolher? E esse qual? Colorido. Colorido é quando ele tá muito confuso, né? Todo bagunçado. Todo bagunçado. Ô, Emily, fecha seu microfone a hora que você der o play, que eu acho que é pelo seu microfone que tá dando eco. Meu microfone? Fecha o microfone e aí você dá play. Vamos ver. Qual é esse que você escolheu? Conta pra mim. Esse é o da alegria. E esse? Não, esse é o da calma. Igual a bexiga. Respira. E esse? Não, esse é o da tristeza, quando tá chorando. E esse daqui? Com medo, né? Quando a gente tem medo. Vamos de novo. Esse é de qual? Da calma. Você vai falar da calma? E qual você escolheu? Então, você escolheu esse daqui, é de qual? O vermelho é da raiva. E esse? Da calma. E esse? Do medo. Qual mais você vai escolher? E esse é qual? Colorido. Colorido é quando ele tá muito confuso, né? Todo bagunçado. Joia, agora deu para ouvir super bem. Perfeito. Aí aqui a gente trabalhou a tristeza. A gente usou a folha do Viva, que é passeando pela escola. Eu vejo muitas coisas com a cor azul. Então, primeiro a gente foi passear pela escola mesmo e procurar o que tinha com a cor da tristeza. Porque como era um tema que mexia mais com eles, né, que poderia desencadear algum chorinho, eu quis trabalhar de forma mais lúdica de ir fazer essa descoberta e dessa exploração. E aí eles foram lá procurar, e aí, olha, tia, esse escorregador, ele tem a cor da tristeza. Aqui a gente tem essa piscina coberta, a piscina tem a cor da tristeza. Eles acharam também mochila, na piscina de bolinha também tinha bolinha da cor da tristeza. Então eles foram em busca pela escola de coisas que tinham a cor da tristeza. Depois a gente fez o registro, e na hora do registro eu disponibilizei
alguns tipos de materiais para eles poderem fazer esse registro de forma livre também. Eu disponibilizei algodão, pincel, cotonete, eles podiam aí fazer a pintura da forma que quisessem, e a gente foi conversando enquanto eles pintavam, de como eles se sentiam, o que poderia, então, o que deixavam eles tristes, e aí foi unânime, né? O que deixa a gente triste é quando a mamãe não está perto. Não tem jeito, isso é sempre unânime. A mamãe, quando não está perto, deixa a gente muito triste. Aqui a gente trabalhou a alegria. Eles gostam muito, 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 muito de brincar com bexiga. Então, eu quis disponibilizar para eles essa brincadeira com bexigas, né? A gente foi para o parque, enchi um montão de bexigas para eles ficarem brincando para o alto, né? Trabalhar essa psicomotricidade com eles. A gente também colocou as músicas preferidas deles para eles dançarem, gastarem essa energia. E foi um momento muito feliz, assim, muito simples, mas muito feliz, é o que deixa eles felizes, eles brincarem entre si, e passarem uma bexiga um para o outro, e aí pelas fotinhos já dá para ver, né, a carinha deles, do quanto eles ficam felizes, uma brincadeira tão simples, e fazer um relato, assim, muito, muito particular, muito privado. Uma das crianças, que é a Ana Clara, ela chegou para mim, ela sempre foi uma criança muito... assim, de forma intelectual, ela sempre foi muito bem desenvolvida, assim. Ela é uma das crianças mais bem desenvolvidas que eu tenho, mas na parte socioemocional, ela sempre foi muito mais apegada, assim. Ela veio, a adaptação dela foi muito difícil, ela foi muito apegada à avó, à mãe, à avó, e aí depois ela transferiu isso para mim na adaptação. Eu não podia ir ao banheiro durante a adaptação dela, até a mãe dela e eu, a gente ri bastante disso, que eu não podia ir ao banheiro, que ela queria ir junto. E foi um processo muito, muito lento, isso, mas a gente conseguiu superar. Só que ainda assim ela tinha essa parte emocional, socioemocional, muito comprometida. E durante esse projeto, a gente viu a evolução dela, né? Foi muito gratificante ver a evolução dela durante esse projeto. E aí ela falou durante todo esse projeto, ela falou para mim assim, ela me chama de Emily, né? Ela é tão adulta que ela me chama, não é professora nem tia, é Emily. Ela fala, Emily, eu estou me sentindo muito feliz porque eu estou aqui na escola. E eu, que bom, Ana, eu fiquei muito feliz também por saber disso. E para mim foi muito gratificante também, de ver que ela conseguiu superar isso, que para ela estar ali causa isso nela, que ela está muito feliz por estar ali também, e que ela conseguiu ultrapassar essa barreira, porque eu via que não era muito interessante a escola para ela, né? Ela era muito desenvolvida intelectualmente, mas as coisas pareciam que não eram, sabe, estava tudo muito tedioso para ela, era essa sensação que eu tinha, que eu era tediosa até. E aí eu via que eu tinha que chegar nela de alguma forma. E esse projeto chegou, ela conseguiu reconhecer a alegria dentro dela, e hoje ela é outra criança, ela brinca, ela pula, ela interage com as outras crianças, né? Hoje ela interage, ela não interagia, hoje ela chega, ela brinca, e ela chama as outras meninas de melhores amigas, e ela fala, eu estou muito feliz hoje eu estou feliz porque eu estou aqui, e isso é muito gratificante. Esse projeto, ele me trouxe muitas coisas, sabe, muita gratificação por isso, porque as crianças conseguiram ultrapassar barreiras que nem elas sabiam que tinham. Acho que eu apertei isso aqui. Aqui para acalmar eles e para trabalhar também a classificação e pareamento de cores, eu espalhei um monte de Lego no chão e eles tinham que dividir por cores, né, separar por cores. E deu um trabalhão para eles, mas eles se divertiram muito, foi um bom treino da habilidade, né? Eles separaram a pecinha, assim, no começo foi um pouco difícil fazer eles entenderem, porque eles são pequenininhos, né? Mas eu vi que eles conseguiram, depois que pegaram o tranco, assim, do que tinha que fazer de separar cada pecinha por cor, eles conseguiram, e ficou super bonitinho, né? O objetivo foi alcançado com sucesso.
eles conseguiram separar os bloquinhos por cores. A vivência foi feita do lado de fora, para que depois a gente conseguisse fazer o registro na folha do Viva dentro da sala. Que foi aqui o registro, ó, a gente fez o separei por cor do Viva dentro da sala de aula, a gente fez com palitinhos de sorvete bem pequenininhos. Aproveitei as cores que tinha, eu tinha as cores dos palitinhos das mesmas cores que o Viva traz, e aí eu disponibilizei palito, mas eu também tinha as massinhas. Então, eu disponibilizei os dois tipos de materiais, alguns quiseram só os palitinhos, e teve criança que quis os dois, e aí eles usaram da forma que quiseram os dois materiais. Eles separaram ali uma bolinha de massinha, os palitinhos quantos quiseram, e aí também foi útil para a gente conseguir trabalhar a contagem, né? Por exemplo, aqui na primeira foto foi a Valentina, ela foi colando os palitinhos, eu já aproveitei para verificar o quanto ela conseguia contar, e a gente foi contando os palitinhos, e aí eu verifiquei que ela conseguia, por exemplo, contar até 10 sem auxílio, aí ela foi contando 1, 2, 3, 4, e eu consegui também anotar isso durante a sondagem. A devolutiva da tarefa de casa, né? Os pais me retornaram com o potinho, com o monstrinho e a ficha de observação de como que foi esse trabalho com as crianças em casa, como que foi esse processo, né, de reconhecer os sentimentos. Eu, graças a Deus, tenho famílias muito participativas. As crianças pintaram, eles conseguiram reconhecer, conseguiram fazer esse exercício de reconhecer os sentimentos, né? Eles relataram para mim como que foi esse processo de que a criança sentiu a raiva e colocou o potinho, e aí eles me devolveram o potinho dos sentimentos na ordem de como a criança se sentiu, né? Então estava lá, por exemplo, a bolinha azul, depois verde, depois amarelo, depois azul de novo, de como que a criança foi se sentindo ao longo do dia. Então foi muito legal ler o relato e ver o potinho de acordo com o relato. E o monstrinho também colorido, como a criança pintou. Aqui foram algumas fotinhas que eu tive de retorno, deles fazendo a tarefa de casa. A Valentina, a Ana Clara, Davi, João Pedro. Aqui eu tive 2 relatos de 2 mamães. A mamãe Gabriela, da Marcela. Ela disse que a brincadeira ajudou bastante, ou melhor, tem ajudado. Nossa pequena adorou. A linguagem corporal e as caretinhas que ela fazia para identificar as emoções foi tudo muito lúdico. É disso que eles precisam aprender brincando. A professora Emília, obrigada pelo suporte. E a mamãe Jussara, do João Pedro, ao longo da semana das atividades dos sentimentos e emoções na escola, JP sempre chegava contando algo novo sobre qual sentimento tinham trabalhado naquele dia. Mesmo tendo se ausentado alguns dias por ter ficado doentinho, quando recebemos a atividade para fazermos juntinho em casa, ele associava bem as cores de cada emoção e fomos auxiliando a associar cada emoção àquilo que estava expressando e sentindo em cada momento. Contávamos para ele também como a gente se sentia e identificávamos juntos qual a cor daquele monstrinho e que sentimento correspondia. Foi um exercício muito significativo e até hoje ele compara as cores que vê nas coisas com as cores dos monstrinhos das emoções. Olha, mamãe, esse carro é vermelho da cor da raiva, por exemplo. Sabe reconhecer e associar a cor correspondente a cada uma das emoções e demonstra super bem qual reação e expressão que cada emoção provoca. Para nós, ele ter aprendido a identificar e nomear as emoções dessa forma lúdica auxiliou muito no processo de reconhecimento de que ele sente e foi uma excelente estratégia para ajudarmos a se autorregular quando necessário. Já vínhamos há algum tempinho tentando ajudá-lo a nomear os seus sentimentos, mas percebemos que a forma como esse projeto foi conduzido foi algo que realmente o ajudou a internalizar tudo isso de uma forma muito mais concreta e significativa. Aqui foi como o Viva fez parte do projeto, né? Ajudou a investigar as cores nos espaços das escolas. Desculpa, li da forma contrária. O vivenciar, o reconhecimento e a validação dos sentimentos, a hora da história, a construção da história a partir do que sabem, a investigar as cores nos espaços, os próprios sentimentos, o pote das emoções, a verificar o levantamento das hipóteses,
o que fazer quando a raiva aparecer, como acalmar um amigo, as novas cores, os novos sentimentos, e a aprender o que fazer quando a raiva ou a tristeza aparecer, como acalmar um amigo, as novas cores, os sentimentos e a empatia. A avaliação pode ser feita através do registro de observação das famílias, mas também acontecerá de forma continuada nas observações diárias durante a socialização da turma. As observações que eu fiz durante esse projeto foi a melhora na expressão dos sentimentos, né, que eles tiveram, que hoje eles conseguem reconhecer os sentimentos que aparecem, o avanço no desenvolvimento da fala, eu acho que as rodas de conversa ajudaram bastante nesse sentido, no desenvolvimento do vocabulário deles, no aumento do vocabulário, a autoconfiança, hoje eles são crianças muito mais autoconfiantes e com autoestima muito mais elevada, e crianças, eu tinha crianças com algumas habilidades em atrasos, e esse projeto ajudou muito nessa parte. E o principal, que é porque esse projeto foi criado, que antes do projeto eu tinha muitas crianças que saíam mordidas com conflitos e com disputas por brinquedos ou espaços. Durante esse projeto isso foi diminuindo, e hoje, após esse projeto, isso quase não acontece. Isso quase zerou. Ainda acontece vez ou outra, mas isso é muito menor do que realmente antes do projeto, e isso para mim já é muito válido. E aí eu coloquei essas 3 fotinhos de um livro também do James Smith, que é Quando Eu Sinto Raiva e Quando Eu Me Sinto Feliz, que tem uma frase muito legalzinha do quando eu me sinto feliz, que é: devemos ter aula de felicidade na escola. Eu acho isso muito bonitinho e é muito verdade, eu concordo muito. Aulas de como nos fazer sentir bem. Muito obrigada. Aê! Uhul! Uhul! Ai, gente, me estendi demais. Muitos comentários aqui. Você vai. Tá difícil. Tá difícil. Ai, 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 meu Deus, ó. Gente, não deixem de ir lá agora, então, e votar, colocar uma nota para essa apresentação. Eu queria só fazer algumas observações aqui para amarrar, mas vamos ouvir antes a diretora da escola, né? Depois dessa apresentação aí da pupila. Boa noite. Eu sou a Renata, sou a diretora e gestora da Escola Casa Bela. Estou aqui parecendo uma mãe orgulhosa, né? Babando aqui a cada slide, acompanhei de perto esse projeto. E eu queria dividir minha fala só em 2 momentos. Um falando realmente sobre o projeto, né, da Emily, que assim, a Emily, ela tem alunos verbais e não verbais, e isso é tocante e emocionante para mim desde o início, porque ao longo do... Eu choro, tá? Eu também. Ao longo do processo, no dia a dia ali, a gente percebeu que alguns alunos mais avançados, que a Emily tem realmente, dá para você conversar sobre o aumento do dólar, de repente, com eles, assim, né? E que eles transmitiram essa conexão verbal, né? Foi rápido. E outros que estão agora, ao longo do processo, demonstrando reações, assim, que são inexplicáveis, né? Então, eu tenho certeza absoluta que fez todo sentido para a vidinha de cada um deles, para os verbais e para os não verbais ainda, que agora eles demonstram sentimentos, né? Eles estão começando a fazer novas conexões, então, como abraço, como troca de olhar, fixação de olhar, né? Expressam, estão agora parando, né? Ou diminuindo a frequência ali da reação, né? Que antes a reação, muito, como eles não são verbais, não tem... os verbais já se comunicavam através de afetos um pouco mais fortes,
os não verbais, eles só tinham isso para se comunicar, né? Então, e agora eles começam a ter um outro tipo de conexão. Isso é lindo, isso é fantástico. E, assim, dentro desse projeto também, o que a gente pode entender que nessa faixa etária, como eles estão com as conexões ali cerebrais, né, a mil, as crianças de hoje, elas não têm mais assim, ó, não morde porque não pode, né? Não morde porque não bate porque não pode. Não, eles precisam entender o porquê. Agora vai ficar muito mais fácil de conduzir qualquer tipo de processo ou qualquer outro nível de aprendizado dentro da sala de aula, porque eles vão conseguir reconhecer o sentimento e vão conseguir verbalizar ou demonstrar aquilo que eles estão sentindo naquele momento para uma próxima etapa, né? Então, e eu falo que isso é a Casa Bela, é o meu desejo, né? O desejo que as crianças comecem ali no berçário e saiam numa educação infantil para uma nova etapa num primeiro ano. Se sair letrado, alfabetizado, maravilha. Mas ele saindo com esse conceito de sentimento do que eu sinto e do que eu quero, e levantar a mão no primeiro ano e falar: professor, eu não entendi, me explica novamente. Isso é muito mais importante do que eles saírem lendo e escrevendo, porque eles vão ter aí ao longo do processo para finalizar isso, né? Mas às vezes no passado a criança era bloqueada ou retraída e chegava lá num novo ciclo, né, diante de tantas novas novidades ali, mas enfim, diante de tantas novidades, que às vezes um simples levantar a mão e falar: não estou me sentindo à vontade, não estou me sentindo bem, né? Isso era difícil, a criança às vezes não conseguia desenvolver habilidades naturais por conta de um sentimento retraído. Então, começar a desenvolver sentimentos e emoções desde do primeiro momento deles ali, que é a educação básica, educação infantil, mini maternal, que é a idade da Emily, é fundamental para os demais processos. Então, eu sou grata a Emily ter escolhido esse tema, eu sou grata a Emily ter sido sensível a esse ponto de observar os alunos dela e falar: não, isso aqui é importante porque esse é o ponto principal, né, da educação infantil, de todas as turmas, mas eu vou puxar a sardinha para a educação infantil, é claro. E da Casa Bela em principal, né, porque é isso que a gente sempre conversa, você ter um olhar atento, um ouvido atento, né, você tá ali, às vezes você preparou toda uma aula e tudo mais, mas a criança levanta uma hipótese ou a situação da sala e você muda todo o seu percurso dentro, claro, você viu quantas outras coisas a Emily teve o gancho de trazer, né? Não foi um foco só, então vamos trabalhar só a emoção, não, deu para trabalhar diversas outras coisas, né? Na educação infantil é um mundo maravilhoso que a gente consegue trabalhar muitas coisas trazendo a criança para esse mundo, né? Então, esse é um ponto, falando um pouquinho só sobre o projeto, que eu ficaria aqui horas falando sobre. Parabéns, Emily, estou muito orgulhosa. E o outro ponto, agora puxando para o lado do Viva, é que é maravilhoso trabalhar com o Viva, que permite realmente essa abordagem, né? Como a Cris falou, no início do ano, as professoras estavam todas assim: ai meu Deus, como é que eu faço agora? Porque quem pega o material do Viva e não sabe trabalhar e não tem o empenho, né? E não tem a preocupação de estudar mesmo aquilo que vai ser dado, fala: e agora, né? O que eu faço? E a Cris prontamente, com a equipe toda, foi até a escola e acalmou as meninas, né? O potinho da calma lá ficou cheio, transbordando. Falou: gente, vocês já fazem esse trabalho aqui, agora é só encaixar dentro dos projetos, né? Então, o Viva, ele permite realmente essa vivência, né? Ele convida que a criança e todos os professores tenham essa bagagem para poder ter essa firmeza de falar: não, eu trabalho com os meus alunos, né, nessa diversidade aqui dentro, né? Eu posso escutar, eles podem me dizer, e é uma delícia. Parabéns, estou muito feliz. Ai, que linda, que linda. Ô, Emily, fiquei com uma dúvida. Quanto tempo durou o projeto? 2 semanas. 2 semanas. Quanta coisa, né, gente? Em 2 semanas. Às vezes a gente pensa: educação infantil. Mas será que eu vou conseguir trabalhar tudo isso? Olha quanto conteúdo, seja ele do social, do emocional, do afetivo, do cognitivo, foi explorado aqui. Então, parabéns, foi incrível. Eu queria só fazer algumas considerações aqui. Eu achei muito bacana quando você começa com a conceituação,
Então, é tão importante, né, mesmo na educação infantil, que às vezes isso é negligenciado, esse conceito, entender, compreender a fase em que o seu aluno está, o que é esperado para essa idade, para que você não crie expectativa, nem brigue, né, nem tenha nenhum tipo de comportamento que esteja desalinhado com aquilo que a criança pode entregar, com aquilo que a criança pode dar naquele momento. Então, acho que entender essa característica da fase contribui para um olhar mais humano, para essa sensibilidade que a Rê acabou de falar. E a gente percebe essa sensibilidade durante toda a trajetória, né? Eu achei outro ponto bacana aqui para ressaltar em relação ao foco na solução e não no problema. Então, você identificou ali uma necessidade da sua turma e não... E realmente refletiu, pensou, tá, como que eu favoreço esse desenvolvimento, né? Porque muitas vezes é assim, nossa, eles estão terríveis. Nossa, a minha turma, que turma que eu peguei, viu? Só se batem, só não sei o que, não sei o que lá. Então, às vezes, a gente fica projetando na própria criança aquele desejo que a gente tem de que eles tenham um convívio mais harmônico, por exemplo, mas eu sempre falo, né? Volta para você a pergunta: o que eu estou fazendo ou deixando de fazer para que eles estejam tendo este comportamento? O que eu posso mudar na minha prática? Quando a gente fala do professor mediador, do professor facilitador, é isso. Esse é o professor facilitador, quando ele identifica uma necessidade e ele vai buscar estratégias e recursos, e diversos recursos para, de fato, apoiar essa transição, né, de um conflito, de um problema, para uma solução, para um desenvolvimento muito mais harmonioso ali, e que vai favorecer o trabalho do professor, as relações interpessoais e intrapessoais. Quando você fala dessa inteligência emocional, né, tão intra, o que eu estou sentindo? E como que eu manifesto, como que eu lido com isso? Quais são as estratégias, né? E você trazer ferramentas para que eles possam conduzir esses sentimentos, porque não é você fechar o sentimento, retrair o sentimento, mas é ajudá-los a encontrar caminhos para lidar com eles. Não existe sentimento bom ou ruim. Existe o que eu estou sentindo naquele momento, né? E como é que eu faço? E como você bem colocou, às vezes, aquela agressão, e para a família é agressão, né? Aquela mordida, aquele tapa, ele é assim, é excesso de alegria. Uma reação, né? É uma reação daquela alegria, daquele amor, daquele sentimento de posse. Às vezes, mas é meu amigo, eu quero tanto ele para mim que eu quero levar um pedaço para casa. Então, e ter essa sensibilidade, esse olhar é muito bacana. Então, eu acho que não poderia deixar de ressaltar. Quando você traz, Emily, também a avaliação processual, né? Então, ali, durante a atividade, eu já estava trabalhando, observando em cima, embaixo, dentro, fora, as cores, a coordenação, a concentração. Então, quando a gente tem clareza dos objetivos, e você colocou isso desde o início, os objetivos procedimentais, atitudinais, conceituais, você consegue ter clareza dessa avaliação processual, porque você sabe onde você quer chegar e você sabe que tudo isso vai ser manifestado no processo. Por isso que a gente confia tanto no processo, né? A gente acredita tanto num processo rico, porque olha quanta coisa dá para tirar desse processo, quanto dá para avaliar desse processo. Então, às vezes a gente conversa com a escola, mas como que é a avaliação? A avaliação, olha só, é o tempo todo, né? Não precisa lá no final, não precisa nem no final do projeto, nem no final com uma prova, com uma conclusão, com uma nota, mas é observação atenta. Quando a gente fala de escuta ativa, é isso, né? De um olhar ativo, atento, é isso. Então, muito legal. Quando você traz ali a questão deles utilizarem, alguns começaram a utilizar o pregador, depois foram para a colher, então, esse olhar sensível nesse momento também, encontrando a melhor forma para cada um conseguir o sucesso.
É tão importante isso, quando a gente está falando justamente das emoções, né? E ali você trouxe o sucesso e não o fracasso. Ah, eu não consigo tal coisa. Então, será que você consegue com esse recurso e com esse outro? Às vezes o problema, né, tá no recurso que eu estou oferecendo. E não em reforçar assim, ai, olha só, o outro consegue, você não. Então, esse reforço do que é positivo, da conquista. Então, isso eu achei muito legal também, achei uma sensibilidade muito bacana. Não paro de falar, gente, mas é que é muita coisa! Socorro! Novamente, de não suprimir os sentimentos, mas de se autoavaliar, de reconhecer e aprender a lidar com eles, então, é muito legal. A estratégia para identificar e mediar os conflitos internos primeiro, a gente fala, às vezes, tanto da relação com o outro, esquece de olhar, de falar da relação consigo mesmo, então, eu achei isso muito legal. E fazer essa reflexão para a família, né? Porque muitas vezes a família, ai, não aguento. Ai, porque só faz isso. Ai, porque todo dia é uma reclamação. Só vem reclamação na agenda. Que ele bateu, que ele mordeu e tal. Então, já tem essa frustração da família. E aí, fazer a família identificar que eles também estão nesse processo de construção de autoimagem, e de consciência, daquilo que eles estão sentindo. Gente, nem a gente sabe o que a gente está sentindo às vezes, né? Mulher na TPM, então, vamos combinar? A gente chora, fica com raiva, tem vontade de morder, daqui a pouco acontece alguma coisa, você fala, ah, tá, entendi, porque eu tava um monstro ontem, né? Semana passada. Então, a gente não consegue se reconhecer. E, às vezes, a gente está exigindo isso de uma criança de 2, 3 anos. Então, Cris, eu ia falar isso durante... É que eu falei tanta coisa, né? Mas eu queria falar isso. Uma das coisas que eu queria falar era isso, que uma das coisas que eles aprenderam durante também foi isso, de reconhecer no outro o que o outro estava sentindo. E durante essas 2 semanas, pegou a minha TPM no meio. E aí eles ficavam, tia, por que você tá triste? Eu falava, eu não tô triste. Tia, por que você tá com essa cara? Mas eu não tô com essa... Mas você tá brava? Eu não tô brava. Então, eles conseguiam ver na minha cara que alguma coisa estava diferente. Então, foi muito legal também durante esse processo que eles conseguiam identificar no outro que alguma coisa também estava diferente. É porque é parte de si, né? Eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho também. Então, muitas vezes... E aí, esse é o olhar empático. Isso. E olha que processo bacana. E eu acho que trazer esse olhar empático também para a família. Porque, às vezes, a mãe, depois do dia inteiro, o pai, trânsito, nervoso, não sei o quê, chega em casa, a criança chora por qualquer coisa ao nosso olhar, né? Mas chora por qualquer motivo. Tem, enfim, N situações que a família, ao invés de falar, poxa, vamos entender, né? Vou tentar compreender aqui o meu filho e ajudá-lo a reconhecer e a canalizar essas emoções, essa energia de uma forma positiva. E às vezes a família não consegue ter esse olhar. E quando você faz esse exercício, eu acho que gera também na família esse processo de reflexão. De, poxa, foi uma forma da família também aprender a canalizar as frustrações e as necessidades dela e da própria criança. Então, ajudar o filho a voltar, né, o negócio da bexiga, do respirar e tudo mais. Então, ajudar o filho também a voltar. Eu acho que teve muito pai que pegou para ele, tá? Vamos ficar só entre nós, mas eu acho que muito pai pegou a estratégia para ele também. Então, trabalhou toda essa inteligência emocional. E uma coisa que eu queria ressaltar em relação ao material é que isso é tão bacana, né, no Viva. É uma coisa que toda vez que eu revisito, que eu olho de novo, eu falo, poxa, eu faria tudo igual. Porque os registros que possibilitaram expressar uma vivência real, porque não tinha ali nada de ligue, de preencha, de nada pronto, de algo que não tivesse contexto, um registro descontextualizado. Olha que projeto super rico, olha quantas experiências incríveis e puderam ser manifestadas e registradas de forma significativa, da forma como de fato aconteceu, né? Então, porque permite uma produção autoral e não uma reprodução daquilo que é esperado. Então, acho que isso também é importante ressaltar.
E a trilha de aprendizagem, né? O vivenciar, investigar, verificar e aprender apareceu ali de uma forma muito clara, muito autêntica. Então, gente, só coisas boas, né? Eu quis trazer ainda todos esses pontos, eu sei que ela foi contando ali, mas só para amarrar, só para a gente refletir sobre a nossa prática, entender como que a gente está trabalhando tudo isso, se estamos trabalhando tudo isso, né? E que é possível. Eu acho que deixar sempre essa mensagem de que é possível a gente ir para um próximo nível, para um próximo passo, o quanto é possível acrescentar e muito aí na nossa prática com as crianças, seja a idade que elas tenham, né? De 2, de 3, de 10, de 15. Então, olhar para dentro novamente e refletir aquilo que a gente está fazendo. Então, parabéns, Emily. Sucesso, adorei. Alguém quer fazer alguma contribuição? Quer fazer algum comentário? Jaque? Eu já tenho aqui pessoas nos grupos mandando e falando, olha, o ano que vem eu vou ser uma das finalistas, porque eu fui picada pelo bichinho do Viva e eu tô apaixonada pelos projetos, assim, cada semana os elogios vão aumentando, né? Então, parabéns, Emily. Eu estava muito ansiosa para ver a apresentação, porque eu achei mega interessante ela ter conseguido materializar algo que a gente não vê, né? A alegria, tá, mas o que é? Cadê? Então, ela trazendo para o concreto, que faz parte da fase que a criança está naquele momento, né? De ter que pegar em algo. Então, foi muito, muito significativo. Eu super amei, né? E aí, eu observando, às vezes a criança preencheu lá os tubetes em casa e percebeu que ela foi o tempo inteiro triste o dia, ou o tempo inteiro com raiva, né? Então, isso pôde ajudar, não só na escola, mas na família também. Muito significativo. Amei, Emily, amei. Obrigada, Jaque. Parabéns, parabéns. Fabi? Se eu não falar, não foi dia, né, Cris? Exato. Se ela não falar, não é ela, gente. Não, eu queria dizer parabéns a Amy e dizer que eu amo esse livro. Tá aqui, ó. Oba! Muito bem, eu amo também. Parabéns, é muito bom a gente poder estar juntos aqui e poder ver que a sua dedicação e todo o seu empenho, planejamento, a formação, né, que a equipe foi lá na escola, poder ver o que vocês estavam sentindo, como isso faz toda a diferença, né? Você ter um material onde você tem todo o apoio, tem uma equipe por trás, apoiando essas dinâmicas de sala e nos escutando também é muito bom. Como professora, eu só tenho a agradecer a sua contribuição. Acho que começar do infantil, para que as crianças cheguem no fundamental e em todas as outras séries, sabendo dos seus sentimentos, e tá tudo bem, ter os sentimentos de raiva, todos eles moram dentro da gente, porque é impossível ter um ser humano somente feliz, e eles entenderem que a gente tem as frustrações e tem os sentimentos ruins e bons, é muito bom. Então, só agradecer e dizer que terei boas concorrentes aí para a próxima semana. Ansiosa. Gente, semana que vem é da Fabi, ela está em cólera já para apresentar, mas... Estamos ansiosas também, Fabi. Tá chegando, tá chegando. Não, e convido todo mundo para vir votar em mim e ver meu trabalho, hein? Pelo amor de Deus, não me deixem só. Estaremos aqui. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada, Emily, pela sua entrega. Por compartilhar tanta coisa boa, tanta prática inspiradora aqui. Eu acho que algo que tem ficado muito latente é que quando a gente traz o projeto, o quanto a gente contextualiza, o quanto o aluno engaja, o quanto é enriquecedor para o professor também. Então, parabéns pela sua... não só a participação, né, de entregar tudo isso aqui para nós, contribuir com a nossa formação
também, estamos todos em formação constante, e pela sua visão de educação, pelo seu cuidado com as crianças. Parabéns, assim, foi incrível. Eu acho que o impacto de tudo isso ainda vai ser sentido por muito tempo, por muitos anos. Com certeza. Eu que agradeço também pelo material, né? Eu não canso de falar assim para Rê, o material ele ajuda muito, ele é muito versátil, ele é tudo que a gente sempre quis lá na escola, ajudou abriu nossos olhos, a gente estava desesperada no começo do ano por não saber o que fazer, mas dali para frente nossa, foi tudo que a gente sempre sonhou para a Casabella, para os nossos dias. Se não fosse esse material, acho que esse projeto não seria tão perfeito, tão incrível para os nossos alunos. Eu tenho a agradecer por todo o apoio que você e toda a sua equipe dá para a gente, dá lá para a Casabella. Eu tenho só agradecer. Muito obrigada mesmo. Ai, obrigada. Gente, obrigada pela participação. Quarta que vem, 19 horas, a apresentação da Fabi aqui, fundamental, 4º ano. Aí a gente muda um pouquinho, né, do tamanho das crianças, mas vamos ter bastante trocas interessantes, tenho certeza disso. Amanhã tem a apresentação do berçário. Quem quiser conhecer o berçário, amanhã, às 15 horas, no nosso canal, ao vivo. E até semana que vem. É isso, gente, tem tanto evento, tem tanta coisa que pode ser que vocês recebam aí mais alguma coisa no meio do caminho, tá? Que eu esteja esquecendo. Formação dos professores, sábado. Sábado tem formação, professores. Eu falo que a gente não larga vocês. É uma convidada mega especial, é uma professora lá da Unicid, vai falar sobre educação sistêmica, então não percam. Já estou liberando aí o link de inscrição. Vou colar aqui no bate-papo, para vocês se inscreverem e participarem, tá? Espero todas. A gente pega assim, pelo laço. Pode falar, Rê. Não, acho que só a última palavrinha, então, que acho que faltou isso mesmo, porque o Viva, além do material, tem as formações. Então, o Viva, assim, é enriquecedor para os nossos professores, para o nosso time, porque além de um material, né, que te dá essa liberdade, todo esse conceito por trás, tem as formações, né, tem todo esse amparo que o suporte do Viva dá para elas, então é fácil, né? Aí fica tranquilo de trabalhar. Todo mundo cresce, né? Esse que é o objetivo. A Brena tá doidinha pelo do berçário, que ela já se apareceu ali. Ela que tá com o neném. Muito! Amanhã. Ai. Ansiosa já. A Jéssica levantou a mão também. Oi, gente. Boa noite. Eu não tenho dúvidas que o projeto da Emily seria magnífico, porque o que ela fez na época de pandemia, com a turminha do mini maternal, das aulinhas por vídeo, foi assim uma coisa que até hoje eu falo para todo mundo que eu de início eu falei, será que vai dar certo? E deu. Todos os dias tinha as aulas pelo YouTube e ela fazia chamada que eu achava o máximo. E o meu filho ficava esperando ansioso pelo nome dele. Imagina, ele vendo a professora pela televisão e chamando o nome dele pela televisão. Então, e foi muito, muito gratificante, porque uma pandemia no qual a gente nunca tinha passado por isso, e era o início dele na escola, era o primeiro ano dele na escola, ele entrou e já veio a pandemia. E eu fiquei com medo dele ter perdido a essência, né? Ter perdido aquela memória da escola, e graças a Deus, graças a ela, não, ele não perdeu e ele continuou, graças a Deus. E muito obrigada, viu, Emily? Ai, Jé, que linda, obrigada, me emocionei. Eu também, eu me emociono. Linda, muito obrigada. Reconhecimento é tudo, né? Eu acho que esse espaço é também um espaço de reconhecimento, tanto para a escola quanto para a professora também, que realmente está de parabéns. Gente, boa noite, muito, muito obrigada pela participação. Semana que vem tem mais. Para quem já é parceiro do Viva, sábado tem, então, formação aí, ó,
Educação Sistêmica, amo. E amanhã a apresentação do berçário. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Gabriel. Uma aparição.